E aí, pessoal, o fator Ferreira e o favoritismo no Grenal. O que se fala, o que podemos dizer sobre o clássico desta quarta-feira? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O fator Ferreira, por que isso? Ferreira, que se lesionou, que estaria fora do último clássico, voltou a treinar. Uma das grandes broncas do Internacional foi exatamente tentar não permitir que Ferreira jogasse, porque ele não estava na súmula naquele clássico. Só que a lógica indicou que ele jogou um outro jogo, se coloca isso. E agora vem a grande dúvida. E essa vai ser a dúvida até momentos antes do jogo. Por quê? Porque naturalmente Ferreira iria jogar. Ele treinou no início da semana passada, treinou nesse primeiro treinamento de segunda-feira. Só que neste treinamento de segunda-feira, a dúvida retomou. Por quê? Porque Ferreira apareceu correndo de tênis em volta do campo e fez um treino muito leve com o preparador físico Heverson Pimentel. E dentro desse treinamento passou para quem estava olhando a ideia, mas está muito atrás, muito atrás. Falta muito, não foi forte, não foi pesado, não teve maior intensidade, foi um treino muito, mas muito leve. E isso criou essa narrativa, essa preocupação, esse cuidado. Tanto é que grande parte das pessoas que viram disseram, não, começar o jogo ele não vai. Exatamente pelo nível de treinamento que ele fez. Só que a preparação já está bem adiantada. Nós estamos falando do jogo no dia 9. Ferreira está liberado desde o dia 1º. Então nós estamos falando de 9 dias. E o que se faz dentro de uma academia também muitas vezes é reforço, é algo que a gente vai notar. Treino com bola, jogadores desse padrão, muitas vezes ele se dá em um curto espaço do tempo e como o treino do Grêmio de hoje é fechado, mais ainda a gente vai colocar isso. E Ferreira sim é importante dentro dessa análise. É importante dentro do jogo, ele virou a grande liderança técnica do time do Grêmio. É a grande liderança. No ano passado dividiu isso com o Douglas Costa, que nunca assumiu a condição de liderança técnica, e agora, com a saída do Diego Souza, mais ainda se posiciona. É o líder dentro do campo e é o jogador inventivo que pode resolver as nossas questões. Pode chegar dentro do campo de jogo e resolver. Jogando aberto pelo lado esquerdo, em cima do lateral Bustos, buscando a jogada individual. A gente sabe, a minha crítica é ao individualismo dele, mas me parece que o Grêmio também diminuiu de tamanho de time e precisa desse individualismo. E ele vai ser uma válvula de escape para o time do Roger, que vai obrigatoriamente mudar sem a figura do jogador mais centralizado. O Elias vai ter uma oportunidade que me parece muito importante para ele. Ele vai ter mais espaço de campo. O Inter é um time que gosta de jogar, o Vitor Cuesta gosta de jogar um pouco avançado, encurta as linhas, dá espaço e o Elias vai bater naquelas costas ali de forma muito forte, buscando soluções de velocidade e de força também pelo lado direito. Me parece que o Grêmio vai se posicionar assim e a figura de Ferreira é importante. Ele vai para o jogo ou não? É claro que esse suspense nós vamos carregar, até porque a lista de relacionados do Grêmio vai ser divulgada apenas na quarta-feira ao meio-dia. Ou seja, a gente não vai conseguir ter essa lista de relacionados e saber se Ferreira está ou não. Se Ferreira estiver, eu não vejo muito a ideia dele começar no banco, porque essa é uma lesão, e principalmente porque o Grêmio ainda tem nessa competição, nós estamos falando de uma primeira fase que o Grêmio já está classificado, que o Grêmio fazendo um empate, uma vitória contra o Ipiranga em Porto Alegre, o Grêmio vai ser líder. Então, eu não vejo tanto a necessidade desse Grêmio ser posicionado dessa maneira, tendo que forçar a volta de um jogador. Se ele tiver, vai para o jogo normal, sem dificuldade. Se ele não tiver condição, ele sequer vai estar relacionado. Porque não é um jogo definitivo, não é o jogo de final de Copa do Mundo. E eu quero falar aqui do favoritismo. Ontem eu ouvi muitas manifestações de jornalistas identificados com o Internacional, como o Baldasso, também de jornalistas isentos, falando do favoritismo do Internacional no Grenal. E eu quero fazer algumas ponderações para isso. Por quê? Porque essa ideia, ela parte da simples ideia do fracasso do Grêmio na temporada passada. Essa é a lógica do favoritismo do Internacional no Grenal.
Por que eu considero isso uma lógica? Porque desde o início, nós estamos na Série A, vocês estão na Série B. Não se compara Grêmio Internacional nesse momento da história. O que aconteceu de fato do ano passado para esse ano que determinou essa distância? Vocês se deram conta que o Grêmio gasta mais com futebol profissional do que o Inter? A folha de pagamento do Grêmio é maior do que a do Inter. O Inter perdeu força em relação ao ano passado. O Grêmio está se reagrupando. O Inter, por exemplo, perdeu o Yuri Alberto. O Grêmio, por exemplo, perdeu o Douglas Costa, que ajudou pouco aqui. Então, essas situações ainda indicam uma completa ideia de desconhecimento do que os dois clubes podem produzir. Ninguém sabe ainda. E falar em favoritismo único e tão somente pelo campeonato que vem, que é o campeonato agora que nós vamos começar, que é a Série B e a Série A, não me parece algo lógico. O time do Grêmio é muito parecido com o time do Grêmio que fez o enfrentamento na Série A com o Inter, perdendo um jogo num detalhe lá, num erro de movimentação do Rafinha e do goleiro. Não foi tão diferente assim. O Grêmio tem um novo treinador, que me parece um treinador mais afirmado que o treinador do Internacional. O Inter tem reforços e está desenvolvendo e montando seu time ainda. Então não entrem nessa de entrar diminuído no Clássico, entrar menor no Grenal. É um jogo onde o Grêmio tem suas dificuldades, onde o Inter tem as suas dificuldades, e o mais incrível disso, dentro do campo de jogo, a gente não pode trazer o fracasso do Grêmio no ano passado. Se o Grêmio tivesse reformulado todo o time e tivesse montando um time hoje sem nenhum jogador do ano passado, a gente até poderia estar dizendo assim, olha, o Grêmio diminuiu muito, o Grêmio tinha uma capacidade de investimento X e hoje tem uma capacidade de investimento 50 vezes menor. Mas não é o que a prática está determinando. Então eu acho que tem uma síndrome de pequenice nisso, tipo, um medo definido no gremista, em razão das pancadas que tomou, dizendo o seguinte, eu perdi tamanho. Mas a prática não é essa. Eu não estou dizendo aqui que o time do Grêmio é bom, não é. O time do Grêmio precisa melhorar muito, o time do Grêmio precisa recuperar muito. O time do Grêmio não é bom. Mas a gente precisa posicionar que dentro dessa comparação, acho que estão tentando criar uma distância que não existe. Sinceramente, a realidade, quando a gente olha as duas situações, a gente vê o seguinte, vamos para o jogo, vamos com o nosso tamanho, vamos com as nossas dificuldades, vamos com a nossa forma de ver o jogo. E não vamos criar narrativas. Precisamos ser humildes, vamos admitir que nós vamos perder. Não é assim que funciona. Nós temos que ter a confiança com toda a tranquilidade de ir lá e jogar dentro do que a gente produz. O Grêmio, vou repetir, gasta mais com futebol profissional do que o Inter. O Inter não tem nenhum jogador parecido com o Ferreira do meio para frente. O Inter não tem. E é preciso que a gente posicione essas situações, às vezes até para colocar isso ali na frente. O Inter tem algum jogador do nível do Gabriel, o Inter tem algum jogador do nível do Elias, formado em Porto Alegre, formado em casa, que vai lá poder fazer diferença em todos os aspectos. O Inter tem bons jogadores também, o Inter tem o Tyson, que é um jogador veterano de muito boa qualidade. Agora, não vamos criar uma distância em cima até mesmo de retórica. Vamos olhar e entender essa distância hoje, que para mim é muito pequena. Ela é muito mais anímica do que qualquer outra coisa. E o Grêmio não pode perder pro anímico. Se perde dentro do campo para a qualidade do adversário, mas não pro anímico. E essa discussão de favoritismo hoje, ela é uma discussão de ordem anímica, tão somente, em cima de um fracasso do ano passado, cuja distância de um time para o outro foi um número de pontos muito pequeno, mas que não determinou grandes mudanças do ponto de vista estratégico, tanto de um lado quanto do outro. Me parece que os dois times estão num nível muito parecido e vão para esses jogos com essa ideia, sem síndrome do vira-lata, sem essa ideia.
Vamos fazer o enfrentamento, mas não vamos perder nos diminuindo, nos jogando para baixo. Que se jogue e que se perca no jogo, ou se ganhe no jogo, mas não se perca antes, sobretudo com essa ideia de que a gente é menor do que é. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.